Bem-vindos a mais um vídeo do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. O tema de hoje versará sobre uma gravação do professor Luiz Felipe Pondé, um conhecido filósofo muito respeitado e que em 2018 falou coisas muito interessantes sobre a monarquia. Sem dúvida, é uma satisfação assistir a um professor universitário, filósofo respeitado como Luiz Felipe Pondé falar estas coisas sobre monarquia, demonstrando um conhecimento de ciência política, especificamente sobre as monarquias constitucionais parlamentares. Ele abordou muito bem, mostrando o papel do monarca e ao lado de um governo parlamentar. Eu sei que o movimento monárquico no Brasil está aí. Eu já, inclusive, recebi e-mails de pessoas que se associam ao movimento monárquico. Eu conheço, lembro muito bem da defesa da monarquia que o poeta Borges, argentino, fazia, dizendo que uma das vantagens da monarquia é que pelo menos o líder não precisava mentir, nem ser ridículo, nem brega para convencer os outros a votarem nele, porque ele já era o rei. Então, eu conheço também as teses do antropólogo da Mata, de que na época do debate sobre monarquia no Brasil, do plebiscito, de que o povo brasileiro tinha uma vocação natural para reis e rainhas, vide a forma como a gente se relaciona com pessoas famosas, no caso Pelé, no passado e tal. Eu entendo que a monarquia, ela como regime, ela preserva em alguma medida esse lado barulhento, tagarela da democracia, e preserva também a gente um pouco dessas figuras meio ridículas que aparecem por aí querendo ser candidatos de salvar a pátria e tal. Então eu entendo que aqueles que defendem a monarquia a defendem numa chave constitucional, como é a monarquia britânica, entre outras, e que entendem que a monarquia e um regime, a monarquia constitucional, ou seja, a monarquia submetida à Constituição, e um regime parlamentarista ao lado, pode produzir um certo equilíbrio, porque de um lado você tem uma figura que nos leva a uma certa simbologia de ancestralidade, certo? E do outro lado você tem o parlamentarismo, que seria, digamos assim, a pegada democrática do regime. Ele só não falou no poder moderador, que permite que o monarca possa defender o povo contra os maus políticos. Esse poder moderador foi muito bem usado pelos nossos monarcas. Tanto é que, principalmente no segundo reinado, nós tivemos considerável equilíbrio durante 50 anos, uma estabilidade por 50 anos que nós não conhecemos durante o período republicano. Ele se refere também, como nós vamos ver adiante, a beleza e a elegância do entorno do monarca, que serve, de certa forma, como no caso dos ingleses, para o marketing, mas é um marketing positivo, porque gera simpatias no mundo todo. Internamente, ele agrega muito mais, une a população em torno da sua figura, o que não acontece na República. Que a monarquia hoje, veja a monarquia inglesa, ela acaba também tendo que se tornar um pouco marqueteira, entrar nos papinhos de defender coisas assim assado para se tornar palatável e sustentável. Então, apesar de eu entender que há sua beleza, há sua elegância, um certo equilíbrio entre um vetor que seria ancestral
e hereditário e um vetor que seria propriamente democrático, eu tenho a impressão que não se justifica um retorno à monarquia no Brasil, inclusive porque a monarquia no Brasil está muito distante no tempo e a monarquia no Brasil foi um período de experiência muito curta, né? Muito curta, porque a história do Brasil independente é muito curta. E o período anterior, o Brasil era submetido à monarquia portuguesa. O professor Pondé, que me desculpe, mas essa avaliação que o período monárquico do Brasil foi curto, não se sustenta, porque o Brasil teve rei desde 1500 e morava em Portugal, é claro. Mas com a vinda de Dom João e depois com a elevação do Brasil para o Reino Unido, a Portugal e Algarve, o Brasil se tornou um reino com o rei residindo aqui. Em seguida, em 1822, o Brasil se separou de Portugal. Em 1824, Dom Pedro I nos outorgou com uma brilhante Constituição que durou mais de 60 anos. Tivemos o período do segundo reinado, que durou arredondando 50 anos, com muita estabilidade, sempre com a mesma Constituição. Com a República, nós tivemos, de 1889 até hoje, já 7 constituições. Nenhuma durou tanto quanto a Constituição imperial. Bom, eu acho que um império que durou de 1822 a 1889 não foi tão curto assim. A minha dúvida com relação às possibilidades de monarquia no Brasil vai ao encontro um pouco da, digamos assim, qual é a consistência desses herdeiros. Assim, acho que eles são muito pouco perceptíveis. Às vezes, historicamente, eles estiveram aliados a grupos, às vezes religiosos ou excessivamente tradicionalistas, que eu acho que não ajuda a percepção. O professor Pondé demonstra ter dúvidas quanto à qualidade dos membros da família imperial, descendentes da princesa Isabel, do seu neto que a seguiu na dinastia, Dom Pedro Henrique e os filhos, mas nós podemos assegurar que essa família, de geração em geração, procurou, com muito bom resultado, educar cada um para estar pronto para assumir as responsabilidades no cargo de chefia de Estado no momento em que o povo brasileiro os convocasse para essa função. Eles recebem uma educação para amar a pátria, amar o povo brasileiro principalmente, sem distinção, saber ter um posicionamento suprapartidário, neutro, muito importante para poder exercer um poder moderador, e as tradições luso-brasileiras. Faz parte, inclusive, dessas tradições, a profunda fé católica que os portugueses trazem desde a fundação da nação portuguesa. Essa profunda fé cristã católica vem desde a fundação de Portugal por Dom Afonso Henriques até hoje em dia, no caso do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Essa profunda fé católica, ela marcou toda a formação do povo brasileiro desde 1500, desde que os portugueses chegaram aqui. Isso mostra a quantidade de igrejas católicas que nós encontramos em todas as cidades mais antigas do Brasil. Basta ver a quantidade de igrejas católicas que nós temos numa única avenida, se considerarmos assim, no Rio de Janeiro,
a Avenida Presidente Antônio Carlos e a 1º de Março, começando com a igreja de Santa Luzia até o Mosteiro de São Bento. Quantas igrejas católicas se encontram nesse trajeto? Na Bahia é a mesma coisa, em Recife. O povo brasileiro, ele é marcado por essa fé católica, por essa educação que começou desde os jesuítas e vem até hoje. Isso é importantíssimo, isso só valoriza a nossa família imperial. Então não me parece que a monarquia brasileira reúna elementos suficientes, afora aquelas pessoas que são de origem aristocrática e tal, que ainda existem por aí, veem isso como simpático. Eu acho que a monarquia, ela não reúne, na verdade, elementos que falem de uma elite que melhor poderiam gerir o país em parceria com o parlamentarismo. É outra afirmação que não se sustenta. No Império, o Brasil tinha sim, apesar de ainda existir escravidão, havia uma elite, né? E até dentro dessa elite surgiram alguns negros, se desenvolveram nessa elite, né? O próprio Rui Barbosa, mais tarde, já na República, reconheceu que no Império o parlamento era uma escola de estadistas, e na República virou um balcão de negócios. Mesmo assim, podemos considerar com certeza que a elite no Brasil existe, só que dispersa. No momento que houver o interesse, essas pessoas podem confluir para um apoio ao regime monárquico. Eu acredito que seria melhor mesmo a manutenção ou um regime parlamentar com o presidente da República como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. E eu não acho também que esse seja uma discussão da hora, no sentido de que a nossa discussão agora, política, antes de tudo, é claro que existem problemas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E o nosso problema de curto prazo hoje é urgente, que se chama eleição de 2018. Quem serão os candidatos? Quem você acha que não deve ser eleito, do teu ponto de vista, como você pode trabalhar para que esse que você acha que seria a pior opção não seja eleito. Ou seja, eu acho que a gente tem um problema muito imediato para discutir se a monarquia devia voltar ou não ao Brasil nesse momento. E eu nem acho que ela devia voltar, apesar de reconhecer, como eu acabei de dizer, certos elementos simbólicos valiosos na figura da monarquia. Eu acho que o problema imediato que a gente tem no Brasil hoje é como fazer com que a eleição de 18 seja a menos ruim possível e como fazer com que a gente tenha um candidato o menos ruim possível. E não ficar pensando se a monarquia devia voltar ou não ao Brasil. Me desculpe mais uma vez o professor Pondé, mas ele entra numa evidente contradição quando sugere um regime parlamentarista com o presidente, se o Brasil só teve pouquíssima experiência com o parlamentarismo na República, enquanto que o Império, que ele disse que o Brasil teve pouca experiência, teve 42 anos de um parlamentarismo bem sucedido. Apenas no período de mais ou menos 1961 a 1963, que o Brasil, com a renúncia de Jânio Quadros, adotou o parlamentarismo, que foi um período muito conturbado e que terminou num plebiscito que revogou esse parlamentarismo. O professor Pondé, nesse caso, falou muito corretamente. Naquela época que ele fez essa gravação, em 2018, nós estávamos às vésperas de uma eleição e ele mesmo diz, ou pedia, que o povo brasileiro procurasse votar no menos pior, né? Ver qual é o pior e votasse no outro. Seria o problema a ser solucionado de curto prazo, porque ele fala no curto prazo, no médio e longo prazo. No médio e longo prazo, o Brasil, se permanecer nesse mesmo sistema,
terá sempre de 4 em 4 anos que votar no menos pior, né? E num regime constitucional, monárquico, parlamentar, isso muda de figura, porque nós não vamos mais votar num chefe de Estado, mas votaremos em representantes do povo, de preferência no voto distrital, e cada um vai saber quem é seu representante, e os parlamentares escolhem o seu líder para governar o país, como chefe de governo. Então, eu acho que se naquela época, em 2018, não era o momento de discutir isso, eu acho que agora é. A luz de uma ideia mudar o país, justiça e paz dentro da lei. Vote no rei, vote no rei. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Vote monarquia.